Abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 15, dando continuidade aos nossos estudos, nossas exposições no livro de Gênesis, nesse período agora estudando e aprendendo sobre a caminhada de fé de Abrão. Nós vamos ler os versos 1 até o verso 6, mas vamos meditar também no restante do texto. Diz assim a palavra de Deus: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa, este será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E disse-lhe: Será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Deus bendito, diante da tua palavra, queremos nos submeter à tua grandeza, ao teu conhecimento, à tua sabedoria, que deve eliminar qualquer pretensão nossa de engrandecer o nosso próprio nome, de desejar sermos sábios aos nossos próprios olhos e aos olhos dos homens. Queremos, ó Deus, nos aproximar da tua palavra em humildade, rogando, ó Deus, que pelo Espírito Santo que inspirou essa palavra, sejamos iluminados para entendê-la. Guarda-nos, ó Deus, sustenta-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que semana passa o nosso mundo, não é? Terremotos, terrorismo, barragens trazendo lama de morte. Eu tenho a impressão que nós não temos nem ideia do tamanho da tragédia que está se desenvolvendo no nosso país com o que aconteceu em Minas Gerais. Acho que nos deixaram ver ainda só uma pontinha. Pelo menos é a impressão que tenho da dimensão do que está acontecendo e das consequências para as gentes, as famílias que vivem no entorno do Rio Doce. Em setembro, eu estive em Colatina, fui pregar na igreja lá. E a cidade muito bonitinha, muito ajeitada, não é? Mandei fotos do pôr do sol sobre o rio e na ponte.
impressionado com a seca. O nível do rio já era bem baixo. Os habitantes já estavam extremamente preocupados com a situação. E a expectativa é que daqui 2 dias, aquele rio que já tinha 10 centímetros de espelho d'água, seja um rio de lama, seja um rio de morte. O que vai acontecer com aquele povo? Quais as soluções serão dadas? Será que eles estão com medo? Será que os irmãos que eu conheci lá na igreja, que têm os seus negócios relacionados naquela região, que dependem do rio, que já enfrentavam o temor do fogo que pegava e se espalhava em vários campos, será que eles estão com medo? Será que há temor? E há um certo sentido, queridos, em que todos nós temos essas sombras do medo sobre a nossa vida. Nós sentamos, planejamos, pensamos no futuro, mas nós temos que reconhecer que ele não nos pertence, que ele não está nas nossas mãos e que as doenças, as tragédias de todo tipo, elas podem chegar na nossa vida. E a grande pergunta é: onde é que fica o nosso sustento? Quem é que nos sustenta nesse tempo? Porque quando estamos bem, quando essas coisas não nos abatem ou não chegam a nós, nós vamos levando. Mas há o tempo da calamidade, há o tempo da dificuldade, há o tempo de pensar onde está a nossa força e quem será o nosso escudo. E esse texto nos fala exatamente sobre isso. É interessante que Deus não vem nas páginas das Escrituras e vai prometendo a um herói da fé atrás do outro, dizendo: olha, fica tranquilo que você nunca mais vai ter problemas. Nada disso. Nós aprendemos na Escritura é que na hora do problema nós temos que ter alguém que seja o nosso escudo, e na verdade que no meio da dor existe alguém que é o nosso presente, é o nosso galardão. Essa é a mensagem desse texto, que faz parte da grande narrativa, da grande história da Bíblia, como nós começamos a ver. Deus trabalha na história da redenção, contando-nos a respeito da sua criação, do seu caráter, do mundo que ele cria, do ser que ele cria a sua imagem e semelhança, dos padrões que ele estabelece para nós, e nos mostrando que nós nos rebelamos, que o ser humano criado à imagem e semelhança dele mesmo rebelou-se contra o Criador. Disse: eu quero ser melhor do que o Criador, eu quero ser pelo menos igual ao Criador, eu quero ter o conhecimento do bem e do mal. E vimos então a respeito da extensão da queda, suas consequências, seus mecanismos, e como hoje nós vivemos nesse mundo caído, num mundo onde as coisas estão rachadas, estão quebradas. Nós vivemos num mundo quebrado, aonde as represas se rompem, aonde nós colocamos a nossa confiança na força do homem, e as coisas não andam e acontecem exatamente como nós queremos. Esse é o mundo da queda, um mundo que precisa, que carece, que clama por uma redenção, por uma salvação. E então Deus, na sua própria palavra, nos conta a história de como ele desenvolve essa salvação. Nossos primeiros pais caídos olharam para trás e reconheceram o seu pecado, reconheceram a sua queda, perceberam que não poderiam viver sem o Criador. Vimos que mesmo num mundo em processo de redenção, sempre se manifestam duas sementes: aqueles que representam a semente de Deus, os filhos de Deus, e aqueles que representam os seguidores da serpente,
E só existem essas duas categorias de pessoas sobre a face da terra. Não existe terceira categoria. Quem é por mim, quem não é por mim, é contra. Assim nos ensina o Senhor Jesus. E nós vemos então que a história, nos próximos capítulos de Gênesis, no capítulo 5, 6, na história do dilúvio, na história de Babel, que Deus mantém as suas promessas, Deus mantém uma aliança de continuidade. Ele diz: eu vou manter essa semente santa, mas que nós sempre teremos embates, sempre teremos lutas com a semente da serpente. Não existe esse momento em que nós nos encontramos absolutamente livres de lutas. Haverá sim, no tempo futuro, no novo céu e na nova terra, esse tempo em que a semente da serpente não mais nos afetará. E então essa história da redenção que vai se descortinando, se desdobrando aqui no livro de Gênesis, vai nos mostrando como Deus nos ensina, como Deus nos aponta, como Deus nos encaminha a andar nesse mundo como filhos da luz e não como filhos das trevas. Que nós devemos nos submeter e fazer a vontade dele, e vimos então que Deus vai nos dar de volta essa terra que ele nos criou para viver nela. E essa história, ela é ilustrada na história de Abrão, que nós estudamos na última exposição, a partir do capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 11 para o capítulo 12 mostra o fim de uma era, que é a era da idolatria para a fé verdadeira, quando agora os filhos de Deus, descendentes de Sem, filhos de Noé, vão conquistar de volta a terra que pertence a Deus. É a era da bênção. Capítulo 12, nos primeiros versos, repete várias vezes esse conceito: eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus inaugura um tempo agora de abençoar e coloca Abrão na escola da fé, para caminhar passo a passo, aprendendo a verdade sobre a vontade desse Pai poderoso, desse Deus, a fim de que ele viva de fato na presença do Todo-Poderoso. E vimos então na última exposição que nós precisamos entender que nós, como Abrão, saímos de um mundo de idolatria pela graça para viver debaixo de um mundo de adoração verdadeira. Que aqui nesse mundo nós somos peregrinos e caminhamos por fé. Nós caminhamos absolutamente por fé, que nós temos um guia para a obediência, que é a Escritura, que nós temos um Senhor, que é o Messias, que é Cristo, e que vivemos com um propósito, que é viver para a glória de Deus. Você já parou para pensar nisso? Essa foi a minha chamada final na última exposição. Você tem que viver de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado. Essa é a história pela qual agora Abrão está caminhando, a passagem de fé que ele está trilhando para poder aprender de maneira plena a viver para a glória de Deus. E nós aprendemos na narrativa da Escritura que mesmo esses que são chamados de heróis da fé, aliás, Abrão é mais do que um herói da fé, ele não só um herói da fé, ele é chamado na Escritura de o pai da fé. Que esse Abrão foi um homem que muitas vezes tropeçou, que muitas vezes foi necessário que Deus o trouxesse de volta, que muitas vezes esse homem que saiu nessa caminhada da fé precisou que Deus o admoestasse, que Deus o exortasse a respeito da verdade e de como ele deveria viver para a glória de Deus. E nisso nós somos muito semelhantes a Abrão.
Às vezes a gente ouve sermões no Antigo Testamento, né, que exaltam as qualidades desses heróis da fé. Mas nós temos que ler a Bíblia como um todo, queridos. E a gente vê que esse chamado pai da fé, esse herói da fé, foi um homem que muitas vezes tropeçou em muitas coisas. Muitas vezes Abrão teve medo. O medo fez com que Abrão mentisse. O medo fez com que Abrão fugisse. E o medo fez com que Abrão, por ter sido chamado para ser bênção, quando não viveu para glorificar o nome de Deus, amaldiçoasse pessoas. Nossa caminhada é muito séria, queridos. E nós podemos aprender com as virtudes e podemos aprender com os erros dos heróis da fé, para que nós, debaixo da graça de Cristo, também aprendamos a viver para a glória de Deus. Abraão passou por diversos desafios. O capítulo 13, ou melhor, no capítulo 12, voltando até mais um pouquinho, Abraão passa por uma grande fome. O mundo estava em fome, o mundo quebrado, o mundo caído, mais uma vez recebeu o impacto daquela palavra de Deus, lá no capítulo 3, quando ele disse, olha, a terra agora vai ter cardos e abrolhos, maldita é a terra por tua causa. E nós, os homens, sofremos o impacto daquilo, houve grande fome na terra, e Abraão vai para o Egito. Sei que lá tem comida. Quando ele chega, ele diz à mulher dele, querida, nós vamos precisar montar um esquema aqui. Eu sei que você é mulher formosa, de boa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, a mulher dele, vão me matar e vão deixar você com vida. Vamos fazer o seguinte, você diz que é minha irmã. Percebem? Medo. O medo nos faz errar, o medo nos faz pecar, o medo fez com que o nosso pai da fé, nesse momento, nessa instância, mentisse. E olha só, quando alguém que foi chamado para ser bênção erra, verso 17 do capítulo 12. Porém, o Senhor Jeová puniu Faraó e sua causa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Um homem chamado para ser bênção. A história bíblica, queridos, às vezes ela é muito crua em mostrar a realidade da nossa queda, da extensão dessa queda. Mas Deus reverte essas coisas. Capítulo 13... Abrão e Ló se separam. O sobrinho que foi adotado pelo tio como filho, agora começa a ter problemas econômicos, sociais, e eles se dividem. Mas Deus diz para Abrão, Abrão, você não tem que conquistar a terra, quem te dá a terra sou eu. E Abrão então diz a Ló, Ló, escolhe o que você quiser, e Deus reafirma a promessa dele para Abrão, e diz o capítulo 13, versículo 12, habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. E o verso 13 termina com uma nota terrível. Ora, os homens de Sodoma eram maus, na verdade eles eram descendentes daquela semente da serpente, eram grandes pecadores contra Jeová, e Ló se aproxima daqueles homens, e é tomado e é amaldiçoado por eles. Mas Deus promete a Abrão mais uma vez a terra. Capítulo 14, Abrão vai encontrar-se numa situação de guerra, a ponto do filho adotado dele, rebelde, Ló, no final daquela história, ser levado cativo, e ele precisar se levantar para salvar e entrar naquela guerra e entrar naquela batalha. E Abrão, o pai da fé, precisa ser um general de exércitos, precisa ser um homem de lutas. E quem gosta de guerra? Eu acho que deve ter gente que gosta de guerra, porque vive envolvidos delas, mas ninguém gosta de guerra. O pai da fé precisou lutar, ele precisou ferir outros reis,
ele precisou lutar contra o rei de Sodoma. E é muito interessante que nesse processo, capítulo 14, verso 18, no meio da guerra, no meio da luta, Deus traz um rei de paz. Esse personagem interessante chamado Melquisedeque, que era rei de Salém, que significa um rei de paz. Deus, no meio da guerra, traz um rei de paz. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante que ele trouxe pão e vinho, para que aquilo fosse o sustento. E o verso 19 do capítulo 13 ou 14 diz: e abençoou ele a Abrão, e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E a primeira vez nós vemos aí a prática do dízimo. Diz o texto que de tudo lhe deu Abrão o dízimo. E então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo. Abrão respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Eu juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu. E ninguém diga: eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, da parte que toca os homens de Aner, Escol, Manré, que foram comigo, estes tomem o seu quinhão. E Abrão então agora segue o seu caminho, segue a sua caminhada, segue a sua jornada. E aí chegamos então ao nosso capítulo. O texto começa dizendo assim: depois destes acontecimentos, acontece uma coisa, depois da guerra, depois das lutas, depois dos entraves. E a nossa seção do nosso texto, ela tem uma estrutura muito interessante. De novo, existe aquela divisão de temas, não é? O Senhor faz uma promessa a Abraão, ele diz: eu sou. Depois, mais adiante, no verso 7, começa outra seção. O Senhor faz outra promessa a Abraão, usando a fórmula eu sou. Então o texto é dividido. E aí Abraão questiona o Senhor, e o Senhor tranquiliza Abraão. E a mesma coisa, o Senhor, Abraão questiona, apresenta as suas dúvidas diante de Deus, e Deus tranquiliza Abraão. As duas vezes as coisas desenvolvem-se assim. Muito bem, vamos estudar com mais detalhe a primeira parte, com menos detalhe a segunda nessa manhã. O que acontece? O que a gente aprende com esse homem na caminhada de fé? Imagina que Abraão estava saindo de uma guerra. E ele lutou contra vários reis. Ele era um homem, ele não era um homem de guerra. E agora ele encontra-se numa situação difícil. Ele pode pensar assim: vários reis desses agora estão o quê? Com raiva de mim. Eles podem se levantar contra mim. Eles podem todos se unir e fazer guerra contra mim. A minha pergunta é: quem é que vai me proteger? Aliás, isso acontece várias vezes no livro de Gênesis. Sempre que alguém afronta um outro povo, o líder do povo fala: olha o que você fez comigo. Agora esse pessoal vai se ajuntar, vai se levantar e vai vir contra mim. E Abraão então, naquela situação histórica, ele ouve de Deus, depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor, numa visão. E Deus diz a Abraão: não tenha medo. Você vai entrar nessa luta, ou esses povos podem se levantar, você não precisa ter medo, porque eu sou o seu escudo, e eu sou o seu galardão. Observe que no capítulo anterior, o texto terminou falando de galardão. Um rei dizendo: eu fico com o que é meu, fico com o que é seu. E aí, o que eu ganhei com essa guerra? E Deus está dizendo: eu vou te dar as coisas. Você não se preocupe, eu sou o Senhor da terra, eu sou o dono de todas as coisas, e você pode viver em paz, Abraão. Essa é a ideia que está aí no texto. E aí nós aprendemos a respeito de uma paz que aqueles que aprendem a viver ao lado de Deus e aprendem a viver com Deus têm, e que os outros homens não podem ter. É uma paz, na verdade, no meio de um temor de um mundo conturbado. Mas Abraão precisa entender que ele tem uma paz que é a paz de conhecer o Senhor da terra. É a paz de conhecer o Deus dos deuses.
É a paz de conhecer o Rei dos Reis. É a paz de conhecer o Senhor dos Senhores. Deus acrescenta e diz: Abrão, o seu temor, ele precisa ser deslocado para que o seu coração, as suas afeições, a sua mente esteja colocado no lugar certo, na pessoa certa. Eu sou o Senhor. Eu sou o seu Deus. E quando os outros vierem contra você, imagina a cena de guerra, e as flechas envenenadas vierem, e as lanças vierem, eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção, eu sou aquele que vai estar na frente, eu sou aquele que vai receber todas essas coisas e não vai deixar com que elas te destruam. E mais do que isso, Abraão, no meio da guerra, eu sou o teu galardão. Observe que Deus não promete coisas além dele próprio para Abraão. Eu sou o seu galardão, eu sou a sua compensação. Não tenha medo, não tema. Você vai receber da minha mão. Essa é a primeira coisa, queridos, que nós precisamos aprender na caminhada da fé. Foi uma das primeiras coisas, depois do primeiro passo de fé. Qual foi o primeiro passo de fé de Abraão? Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu sou contigo. Ou seja, você vai fazer essa caminhada, mas eu vou estar junto na caminhada. Essa expressão de Deus caminhar conosco é a expressão da espiritualidade bíblica. É um Deus que não está ausente, que não está longe, mas que caminha com aqueles que são seus. Esse é o nosso Deus. E essa é a verdade que nós devemos ter clara, completa na nossa mente. Nós vamos agora sair daqui a pouco, vamos embora para os nossos lares, vamos ter que enfrentar os nossos problemas, vamos ter as nossas dificuldades, e nós temos dois rumos. Nós temos ou a confiança no Senhor ou o temor do mundo. Só existem dois caminhos na caminhada da fé. Um de deixar com que a fé sucumba por causa do medo, ou aquele que confia plena e completamente no Senhor. Aliás, existem vários livros da Bíblia que mostram que nós precisamos caminhar nesse sentido. O livro de Abacuque, que nós já estudamos aqui, lembram? Do temor à fé. Abacuque começa com um medo tremendo. No comecinho do livro ele diz: Senhor, até quando vão continuar a acontecer essas coisas? Até quando, Senhor, vai ter terrorismo? Até quando, Senhor, vai ter represa rachando? Até quando, Senhor, vai ter gente morrendo? Até quando, Senhor, vai ter corrupto na política? Até quando esse pessoal vai ficar roubando o nosso dinheiro? Até quando a gente vai ficar trabalhando para sustentar vagabundo? Esse era o medo de Abacuque. Esse era o temor dele. E lembra como termina o livro de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e que os animais no campo sejam tomados, eu exulto naquele que é o meu galardão. Eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho um que cuida e que vê o meu maior interesse, porque Ele é o meu escudo. É por isso que o tema do livro do profeta Abacuque é: o justo viverá pela sua fé. Essa é a caminhada de Abraão. A história da Bíblia se repete. Sabe por quê? Porque ela precisa nos ensinar que nós somos também esses personagens, que também somos parte dessa história da redenção que Deus está fazendo, que Ele está cuidando da minha vida agora,
e que eu vou pregar o evangelho para as outras pessoas, dar o conhecimento dessa fé àqueles que não conhecem, e eles vão conhecer e eles vão ter a mesma fé que nós temos. E que no final da história existe um grande galardão. O galardão não vem aqui agora, queridos. Ele não é composto de coisas do mundo. Ele é composto da graça, do novo céu e da nova terra. Na caminhada de fé, queridos, nós vamos ter dúvidas. 2 vezes Abraão nesse texto duvida, tem medo. Olha só, Deus disse para Abraão lá no capítulo 12, você tem que fazer a conexão o tempo inteiro. Abraão, eu vou te multiplicar, eu vou te dar filhos, eu vou fazer de você uma grande nação. Essa bênção de Abraão do capítulo 12, ela está relacionada a qual bênção? Aquela bênção do capítulo 1 de Gênesis. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Esse é o projeto de Deus. Abraão é parte desse projeto de Deus. Deus chega e diz para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Os homens querem fazer de si mesmo. Lembra? O povo lá de Babel queria ter um grande nome. Ele falou: esquece, Abraão, esse pessoal não vai a lugar nenhum. Eu faço as coisas. Eu vou fazer de você uma grande nação. Mas isso tem um probleminha, né? A Escritura diz que a esposa dele era estéril. E eles não tinham filhos. E Abraão chega então: Senhor, me explica, o que é que o Senhor vai me dar? Porque eu não tenho filhos. O herdeiro da minha casa é gente boa, Eliezer, esse cara lá de Damasco, tudo bem. Mas ele não é meu filho. A mim não me concedeste descendência. Um nascido servo da minha casa vai herdar tudo o que o Senhor está fazendo. O fato, queridos, é que nós temos uma certeza final das coisas, mas nós não temos a certeza das coisas aqui, hoje e agora. Tem? Não temos. Nós, de novo, nos assentamos, planejamos, organizamos os nossos pensamentos, mas os nossos projetos, os nossos planos, mas o fato é que tudo está nas mãos do Deus poderoso. Abraão diz: eu continuo, Senhor, eu continuo caminhando, eu continuo indo, eu continuo na jornada da fé, mas eu continuo sem os filhos. E não ter filhos, naquela perspectiva, significa não estar debaixo da bênção e da mão de Deus. Isso é fato, queridos. Você já me conhece há algum tempo, pelo menos boa parte. Sabe que eu tenho convicções teológicas fortes, que eu creio com clareza naquilo que eu penso ser o que a Escritura me diz. Mas não se iludam. Nunca fique a aparência para nenhum de vocês que o seu pastor não tem dúvidas. Nunca. Ou que qualquer homem não tenha dúvidas. Ou que qualquer homem não tenha temores. A caminhada da fé envolve, sim, assim como envolveu a dúvida de Abraão. Mas, pastor, como é que eu saio da dúvida? Como é que eu dou um passo além da dúvida? Ouça a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, volte-se para a palavra de Deus. Porque é a maneira que Deus nos deu para nos acrescentar, para nos fortalecer nas convicções da verdade, para sobrevivermos às nossas dúvidas momentâneas. Volte-se sempre para a palavra de Deus. Entenda, assim como Abraão precisou entender, que o futuro está nas mãos de Deus e tão somente Deus. E que Ele é o Deus
que nos sustenta. Imagina como seria a nossa vida se nós já tivéssemos a certeza de todas as coisas. Se nós soubéssemos tudo o que ia acontecer amanhã. Ia ser muito estranho, né? Se a gente pudesse fazer lá uns De Volta para o Futuro. Talvez nós começássemos a nos sentir ou como deuses, porque a nossa tendência é pecaminosa, ou desesperados, por saber o que vem à nossa frente. Então, as dúvidas fazem parte da caminhada da fé, sim. As respostas vêm da palavra de Deus, porque Ele é aquele que nos dá as garantias da sua boa e perfeita vontade. Como funciona então o futuro de Abraão? Ele faz a pergunta: Senhor, eu não tenho filho. Deus responde na hora, simples promessa: Abraão, eu já falei. Primeiro, obviamente eles tinham uma revelação direta, um contato direto que Abraão recebe, e ele diz: não será esse o teu herdeiro. Não se preocupe, eu não te prometi que você teria descendência? Então não se preocupe, é uma promessa, respondeu o Senhor. Deus é soberano nas suas promessas, e Ele diz: aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. É muito interessante observar isso. Deus está dizendo: Abraão, não se preocupa, eu sou o Deus da vida, sou eu o Deus da fertilidade, sou eu o Deus da fecundidade, eu é que vou te dar filhos. Esse é problema meu, e eu vou resolver, porque eu sou o Senhor dessas coisas. E depois ele mostra a Abraão a extensão da sua promessa. Diz o verso 5: conduziu até fora e disse: Abraão, olha para o céu, dá uma olhada no número das estrelas. Consegue contar? Senhor, vai ser difícil, vou gastar um tempinho. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir contar. É mais do que está ao seu alcance. Então disse Abraão: assim vai ser a tua posteridade. Confia na minha palavra. Confia naquilo que eu estou dizendo. E esse tema da descendência, ele é tão fundamental, ele é tão necessário, porque ele começa a ser desenvolvido lá no primeiro capítulo de Gênesis, lembram? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Capítulo 3, versículo 15, proto-evangelho, fala o que? Da semente da mulher. Agora no capítulo 12 fala da descendência de Abraão. Agora aqui no capítulo 13 vai falar de novo dessa descendência. Agora vai falar mais uma vez, porque é isso, Deus está criando para si aquilo que o apóstolo Paulo vai olhar lá de trás e perceber. Deus estava criando para si um povo, Deus estava criando para si uma nação, Deus estava criando para si uma família. Essa família chama-se igreja, o povo de Deus, gente de toda língua, raça, povo, nação, incontáveis. Aquilo que a nossa confissão de fé chama de a igreja invisível, aquela que a gente não consegue ver, mas que é composta de todos os santos em todos os tempos, e que forma essa multidão dos adoradores de Deus. Esse era o futuro de Abraão. E o nosso texto termina dizendo no verso 6: e ele creu. Ele creu no quê? Ele creu no Senhor. A palavra crer, eu já expliquei isso outras vezes para vocês, não é um mero assentimento mental de que algo existe ou de que Deus existe. Isso não é crer. Nesse sentido, a própria Escritura diz: o diabo também crê. Mas a palavra crer significa confiar. Ele depositou o seu futuro, a sua confiança em Deus.
Ele crê no Senhor, ele crê com confiança a despeito de todos os obstáculos. Ele era um homem velho, a esposa era uma mulher velha, nunca tinham tido filhos, toda a evidência de que ela era estéril. Mas ele confia. E o resultado disso é muito interessante. Diz que isso foi colocado na conta da justiça de Abraão. E aqui começa um dos capítulos mais preciosos da doutrina bíblica, da doutrina cristã, a respeito da salvação pela fé e da imputação de justiça, que eu chamo aqui a grande solução de Deus, que é a justificação pela fé somente. Não existe outro caminho, não existe outro jeito, senão confiar absolutamente naquele que pode fazer um depósito na sua conta, quando você está absolutamente endividado de pecados e não tem com o que pagar. Foi por isso que nós lemos o capítulo 3 de Romanos, que eu chamo de as perguntas que não se calam. Como eu disse, o apóstolo Paulo já havia dito: os judeus estão perdidos, os gentios estão perdidos, todo mundo está morto, todos carecem da glória de Deus, e a grande pergunta é: existe alguma salvação? Tem jeito de ser salvo? Esse é o grande plano, o grande projeto, esse é o grande evangelho de Deus que Abraão aprendeu lá no capítulo 15. Que crendo, Deus colocaria na sua conta a sua justiça. E aqui ficam alguns pontos importantes sobre a doutrina da justificação pela fé. Primeira coisa, sempre só houve uma salvação, e ela está testemunhada no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, a maneira que Deus usou para salvar Abraão é a mesma maneira que ele usa para nos salvar. Agora, sem lei, sempre uma salvação, sempre o mesmo Deus, sempre a mesma promessa, sempre a mesma lei e sempre a mesma justiça de Deus. E é interessante como o apóstolo Paulo, quando entra nesses temas, ele gosta de repetir palavras, e ele vai usando a palavra justiça, 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 de graça, de graça, de graça, de graça, para que nós tenhamos essa convicção e essa certeza. Segunda coisa sobre essa doutrina, sempre só existiu um meio de salvação, que é a graça. Verso 22 de Romanos 3, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram, todos precisam, todos carecem, todos necessitam dessa graça de Deus. Sem Cristo, todos estão condenados, inclusive Abraão. Com Cristo, Abraão é salvo, mediante a fé nesse Senhor, nesse Messias. E é interessante que gente de toda língua, raça, povo e nação, gente que vai ouvir a respeito da fé de Abraão em todos os cantos do mundo, vai vir a fé, vai chegar à fé e vai ser salva por esse mesmo evangelho que foi testemunhado e por essa mesma graça. Terceiro fato sobre a doutrina da justificação, sempre só houve uma fonte de salvação, que é Cristo. Verso 24 do capítulo 3 de Romanos, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então essa justiça de Deus, ela chega para nós de maneira gratuita e por graça. Olha Paulo repetindo as palavras, gratuitamente de graça, mediante essa redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Essas palavrinhas aí são importantes. Deus providencia para nós uma redenção. Ele declara-nos justos. Você não precisa fazer nada por isso. É Ele quem faz essa obra, é Ele quem faz esse serviço.
Ele propicia, Jesus faz com que Deus Pai, o Filho faz com que Deus Pai se torne favorável a nós. Ele estava irado contra nós por causa dos nossos pecados, porque nós quebramos a sua lei. O Filho vai e propicia, ele paga ao Pai para que essa ira de Deus não se derrame sobre nós. E finalmente ele faz a expiação dos pecados. Ele remove, ele cancela o escrito de dívida. É isso que quer dizer o verso 6 do capítulo 15. Isso foi imputado para a justiça. Abrão tinha uma conta que ele não podia pagar. Ele desagradava a Deus a cada passo da sua vida. Ele não tinha o que dar no lugar para colocar diante de Deus. Ele não tinha boas obras, ele não tinha nada que pudesse ser de fato agradável a Deus. Até as suas boas obras tinham segundas intenções. Mas Deus envia alguém que tinha condições de pagar a conta. Isso é o Evangelho, queridos. Esse é o Evangelho da salvação. É nisso que cremos. A Escritura nos ensina para que sejamos salvos, para que Deus não mais manifeste a sua ira sobre nós. Sempre só uma fonte de salvação: Cristo. E o último fato: um só caminho de justiça, que é a cruz. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Deus propôs e Deus manifesta a sua justiça. E é muito interessante essa sentença. Deus, na sua tolerância, deixa impunes os pecados anteriormente cometidos. Significa que Deus deixou você chegar até aqui sem te matar, para que você pudesse ser salvo. Porque Ele poderia tê-lo feito. E por que tudo isso? Verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas pastor, como é que Abrão pôde ter certeza dessas coisas? Afinal de contas, o senhor está falando de justificação pela fé, de Romanos 3, Abrão não ouviu nada disso. Ora, Deus dá a convicção a Abrão por meio da aliança. É o restante do nosso texto que nós vamos ler para encerrar nossa meditação nessa manhã. A partir do verso 7, o texto diz assim: disse mais: eu sou Jeová, Abrão. Lembra de uma coisa, lembra? Ele já disse para Abrão: Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Lembra de algumas coisas. Disse mais: eu sou Jeová, fui eu que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para dar essa terra para você por herança. Olha a dúvida de Abrão de novo: mas Senhor, como é que eu vou saber que eu vou possuir essa terra? Está cheio de gente, eu sou aqui uma pequena nação, ou melhor, um pequeno povo, uma tribo, uma família, e como é que eu vou ter certeza? E Deus então celebra um pacto com Abrão, uma aliança. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele tomou esses animais e ele partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abrão enxotava. O que está acontecendo aí? Isso é o que nós chamamos de uma celebração de um pacto. Hoje, quando nós celebramos um negócio, quando nós celebramos um contrato, a gente faz por escrito, a gente traz testemunhas, a gente coloca uma assinatura e depois a gente sai numa festa. A gente vai fazer o quê? Fazer um churrasco, comemorar, ou as pessoas preferem bebemorar, né? E assim por diante. Mas nós temos os nossos rituais. O que estava acontecendo aqui é um ritual de celebração de aliança. Aqueles animais partidos eram enfileirados, colocados um ao lado do outro.
menos os menores. Eles eram divididos em metade para cá, metade para lá. Pode ter certeza que depois eles iam virar o churrasco. Os menores não foram partidos. E o último verso diz que as aves, era cadáver, as aves vinham. Abrão protegia a sua herança. Sai. Era essa maneira dele trabalhar. E o texto continua. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão. Na primeira parte do texto, lembra, ele teve o quê? Uma visão. Agora ele tem um sonho, aparentemente. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Abrão estava de novo com o quê? Medo. Nossos medos, às vezes, eles transparecem nos nossos sonhos, não é? Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Deus estava antecipando a caminhada do povo de Deus para o Egito e depois para sair dele. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Essa é a promessa de Deus. Então, vai demorar, Abrão. Vai ter caminhada, vai ter peregrinação, vai ter escravidão no processo, mas eu vou libertar a tua descendência. E aí a grande marca da aliança. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaímos, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. O que aconteceu aqui, irmãos? Quando eles faziam uma aliança, eles partiam os animais, e as partes que faziam o pacto caminhavam por entre as partes dos animais. Esse era o ritual. Então, supondo que eu e Jonatas fizéssemos um pacto naquela época, cortaríamos os animais, colocaríamos as partes, passaríamos por meio das partes, e nós estaríamos ali simbolizando que, se eu não cumprisse, ou se ele não cumprisse a sua parte do pacto, seríamos malditos. Nós nos amaldiçoaríamos por não fazer aquilo que deveríamos ter feito. Não é assim que nós fazemos nos nossos contratos? Nós não chamamos de maldição, mas é mais ou menos assim. Você faz um contrato de compra e venda. Tem o bem a ser comprado e tem a sua parte que você vai pagar. Se você não paga, o que acontece? Você recebe o quê? Uma maldição pactual. Você perde o bem, você paga multa, você paga juro. É assim que funciona. Naquele tempo eles diziam: seja eu maldito. Naquele tempo, aliás, hoje, o que nós fazemos? Para que alguém faça um contrato, geralmente lá no final tem o quê? Quem que assina? As pessoas e as testemunhas. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que confirma: olha, você falou que ia fazer isso e esse contrato é verdadeiro. Deus também chama as suas testemunhas. Aliás, vários pactos funcionam dessa maneira. Muitas vezes nos profetas aparece a expressão assim: os céus e a terra são as testemunhas de um julgamento. Deus chama a criação. Mas o que acontece nesse pacto? No meio do medo, no meio do temor, no meio das trevas, aparece um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passa por entre os animais. Deus passa. A história nunca diz que Abraão passou, mas Deus passa. E é como se Deus estivesse dizendo: sou maldito se eu não cumprir o que eu prometi a Abraão. Se eu não fizer cada uma das coisas,
se manifestar como verdade, porque eu sou o Senhor. Já leram lá no Novo Testamento o apóstolo dizendo assim: se nós formos infiéis, Ele é fiel e justo? Exatamente isso aqui. É a chamada obra da graça de Deus, na qual, a despeito da nossa infidelidade, Ele continua, Ele mantém-se fiel às suas promessas, porque Ele é esse Deus maravilhoso. Como é que você pode ter certeza que Deus vai te levar a uma coisa boa, a um lugar bom, meu irmão? Ele mandou o Filho dele morrer numa cruz para salvar um pecador como eu e como você. Essa é a mensagem clara do Evangelho. E a história lá na Galeria da Fé em Hebreus 11 diz: e pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa, aquele Deus que passou por entre as partes daqueles animais, aquele Deus que celebrou a aliança. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Esse é o Deus de Abraão, e esse é o Deus da Bíblia, e esse é o nosso Deus. Nossa fé, ela tem que ser fundamentada na fidelidade que Deus tem a si mesmo. Nossa fé não é nos homens, nossa fé não é na igreja, nossa fé não é no pastor, nossa fé é no Deus que é fiel, nesse Deus que mandou o seu Filho a cumprir um papel e que cumpriu esse papel para que nós hoje pudéssemos fazer 3 coisas. Primeiro, vivamos do conhecimento vivo dessa palavra de Deus. Quem são as pessoas nesse mundo que você confia? Quem que você confia? Você confia em quem você não conhece? É normal isso? Alguém que você nunca viu chega ali e fala assim: me dê aí R$100 e eu te pago amanhã. Calma lá, né? E tem gente que você conhece e não emprestaria o 100 de jeito nenhum, né? Porque você sabe que não vai pagar de jeito nenhum. Mas você confia em quem você conhece, porque você sabe. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é crescer no conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, ele se dá tanto pela sua palavra, quanto pela experiência que nós temos do conhecimento de Deus na sua palavra e na sua providência. Olhe para a sua história, olhe para a sua caminhada de fé e veja como Deus te instruiu por essa palavra. Isso vai te trazer a segunda coisa: convicção. Fé, eu já disse, não é só um assentimento da verdade a respeito de Cristo, mas é o reconhecimento exato de que aquilo que é dito na palavra a respeito de Cristo é a verdade. Ele morreu para salvar pecadores. Ele morreu para me salvar. E eu tenho essa convicção, e ela não me pode ser roubada, porque ela me é garantida pelo Espírito Santo de Deus. E isso então
me faz viver em confiança. Confiança. Passos de fé. Por causa da verdade. E por causa do caráter de Deus. Eu não confio em mim mesmo para ser salvo. Eu não posso. Para usar uma expressão bem dura, eu não tenho caráter para ser salvo. Cristo tem. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Eu posso confiar nele. Como é que você vive sua vida de fé, querido? Está muito na moda hoje as pessoas acreditarem na palavra do fulano, do cicrano, do beltrano. Bem claro com vocês, não confiem na palavra do pastor, não. Quando a palavra do pastor não for a palavra de Deus. Confie no Senhor, não confie em homens. À medida em que todos nós aprendermos a fazer isso, nós vamos aprender a construir uma comunidade de confiança mútua, porque todos somos dependentes do Senhor. Que assim nós sejamos fortalecidos e que na nossa caminhada de fé, nos problemas, nos momentos difíceis, nós sejamos guardados por aquele que é o grande eu sou, o Augusto Jeová, aquele em quem eu confio, porque ele é o meu quinhão, o meu galardão e o meu escudo. Vamos cantar?